O nosso assunto hoje é verdadeiro adorador. E o que é ser um verdadeiro adorador? É aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. E esse tal, ele é marcado dessa forma, reconhecido dessa maneira, porque adora a Deus independentemente das circunstâncias. João capítulo 4, versículo 19, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava conversando com esta mulher, iniciou uma conversa com esta mulher numa oportunidade inusitada. E numa circunstância também, da mesma forma, e quando Jesus ali pede para ela de beber, era estranha a, o pedido de Jesus e até o fato de Jesus conversar com ela, porque, primeiro, era uma mulher samaritana. E aí o texto bíblico de João coloca até entre parênteses uma explicativa, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus está quebrando aqui esse paradigma, essa barreira. Outra coisa, esta mulher, ela não era muito bem vista na sociedade. Era uma pessoa que estava ali isolada, tanto que Jesus, quando chega ali no poço, indo em direção à Galileia, ele passa por Samaria, e quando ele chega em Samaria, perto do poço, olha só, perto daquele poço de Jacó, e aquela fonte, Jesus, cansado do caminho, assentou-se ali junto a esse poço. E a hora era quase a hora sexta. Hora sexta é ao meio-dia. E o texto diz que veio uma mulher de Samaria tirar água. Ora, preste bem atenção nisso. Uma mulher tirar água do poço. Qual que era o horário que era comum para as mulheres estarem reunidas em torno de um poço, de uma fonte? Era sempre pela manhã ou então pela tarde, quando o sol estava mais fraco, tanto de manhã quanto de tarde, e elas se reuniam. Esta aqui foi para o poço ao meio-dia. Por quê? Irmãos, por causa da situação dela. Não era uma mulher que era bem vista no meio das outras. Então ela ia num horário em que as coisas ali naquele lugar estavam mais vazio, estava mais tranquilo. E ela não sofreria assim nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de discriminação. Ela já estava, por certo, uma mulher muito sofredora, já estava cansada desse sofrimento e ela foi nesse horário. E Jesus também passa por ali nesse horário. Irmãos, Jesus nunca chega no lugar por acaso. Ele nunca se depara com alguém esbarrando no caminho, viu? Não. Se encontrou com uma determinada pessoa e ali bateu de frente, gostou, e Jesus então dá a oportunidade para essa pessoa reconhecê-lo como Salvador ou não. Não pense dessa maneira. O Senhor Jesus, ele sempre vai até a pessoa
com a qual ele quer tratar, com a qual Deus tem um propósito. Aquela mulher, ela poderia ser desclassificada para aquela sociedade, mas para Deus, aquela mulher era importante, ela tinha o seu valor, tanto que Jesus chega até ali e Jesus, então, mesmo sendo uma forma, um horário, um momento, a pessoa que judeu não conversaria, tá bom? Jesus então inicia a conversa e pede para ela de beber, e ali tá o diálogo. Por quê, irmãos? Até que chegue o momento em que a mulher fala, já com essa liberdade de conversa, pergunta a respeito de adoração. Aquela mulher, embora ela tivesse todas as suas dificuldades ali dentro da sua sociedade, mas pelo visto, dentro do seu coração, existia o desejo de adorar a Deus, de servir o Senhor com corpo, alma e espírito. Pois é, existia esse desejo lá dentro, embora não houvesse a oportunidade exterior para tal. Mas quando conversa com Jesus, agora, a respeito da adoração, e é o assunto de interesse dela, a adoração, e diz, os nossos pais dizem que é esse monte, vocês judeus dizem que é lá em Jerusalém, onde eu posso adorar a Deus. Então Jesus disse, vai chegar a hora, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não vai ser mais ali, não vai ser mais lá ou acolá. Agora é uma condição interior. As pessoas poderão se apresentar diante de Deus. Existia uma barreira muito grande que impedia o homem de adorar o Senhor. Quantas pessoas presas na sua religião queriam adorar ao Senhor e não podia? Nós temos exemplo de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, Cornélio era o homem que ele dava esmola, era o homem que fazia contínuas orações, era o homem que ele era piedoso. Porém, existia ainda uma separação entre ele e Deus. Apesar de toda a sua piedade, havia uma separação entre ele e Deus. E qual que é a separação que existe entre o homem e Deus? Aquele que tem desejo de adorar e efetivamente adorar a Deus. Essa barreira é o pecado. O pecado faz divisão entre o homem e Deus. É por isso que Jesus chegou. Jesus veio para quebrar essa barreira, para quebrar essa separação. Jesus, ele é a união do homem e Deus. Jesus veio para resgatar o homem desse pecado, dessa escravidão e reconciliar o homem com Deus. E este agora que tem o desejo de adorar, vai poder fazer em espírito e em verdade, com entendimento, com conhecimento, com sabedoria. No caso de Cornélio, um anjo se apresenta a ele e diz, chama Pedro, está no tal lugar, e ele vai vir até aqui e vai dizer para você o que é que você tem que fazer. Então Pedro foi chamado e veio até a casa de Cornélio, embora Cornélio sendo um gentio, Pedro, ele resistiria, todavia Deus já havia preparado Pedro, que aquele ali, onde ele estava sendo convidado para ir, não era uma pessoa comum, não era qualquer um, era uma pessoa que Deus estava querendo para si. Então Pedro vai até lá e prega a palavra, fala a respeito de Jesus Cristo, que foi morto pelos nossos pecados e que derramou sangue para a remissão dos nossos pecados e através da sua ressurreição nos deu vida e vida com abundância, e que agora nós temos paz com Deus através de Cristo. Então toda a sua casa creram em Jesus Cristo e a partir de então passaram a ser verdadeiros adoradores que adoravam o Pai em espírito e verdade. Os irmãos vejam que obra extraordinária. Então Jesus, nesta ocasião, ainda no seu exercício do ministério terreno, se depara com essa mulher que também
queria, desejava, mas a sua situação cultural, a sua situação social impedia aquela mulher de se chegar até Deus. Mas Jesus, ele chega até aquele lugar e no seu diálogo com a mulher e na conversa com a mulher da água viva que ele veio para dar a ela, aquela mulher entendeu: eu vejo que o Senhor é o profeta. E depois diz: tu és o Messias. E então sai e vai até a cidade anunciando que havia encontrado o Salvador. E a partir de agora, aquela mulher está reconciliada com Deus. Eu vou dar um último exemplo para vocês de o eunuco etíope. A Bíblia diz, lá em Atos 8, que ele havia ido até Jerusalém para adorar e retornou. E estava no caminho deserto, lendo o profeta Isaías, mas não entendia o que lia. E a adoração dele também não havia chegado perfeitamente até Deus. Mas o Senhor envia o anjo também até Filipe e conduz Filipe até ele, que explica para ele a respeito de Isaías 53 e mostra que aquele que estava escrito em Isaías 53 era o Salvador, era o Cristo. Então, quando se depara com água, aquele eunuco etíope vai dizer: aqui tem água que impede que eu seja batizado. Então Filipe diz: nada te impede se crês de todo o teu coração. E ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. E a partir daí é batizado. E a alegria invade o seu coração. E a partir daí a sua adoração passa a ser uma verdadeira adoração. Essas pessoas que tiveram encontro com Cristo, a sua vida passada deixou de existir e agora vivem para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, e se constituem adoradores verdadeiros. Por quê? Porque eles estavam esquecidos, abandonados, presos, mas Jesus veio e libertou e reconciliou com Deus e lhes deu uma nova esperança. Esses que têm o verdadeiro encontro com Cristo nunca mais abandona a presença dele, mas passa a ser testemunha viva. E como testemunha daquilo que Deus realizou nas suas vidas. E eu faço aplicação aqui. Qual foi a nossa situação? Também não fomos alcançados por ele? Não estávamos nós presos lá em religiosidade, preso lá nas drogas, preso, irmãos, em tantas coisas ruins do passado, uma vida miserável. Jesus também nos encontrou e nos libertou, tirou-nos do charco de lodo, tirou do lago horrível e firmou os nossos pés sobre a rocha e colocou na nossa boca o cântico novo, o hino de louvor e adoração ao Senhor. A partir de agora, eu, você, nós somos verdadeiros adoradores. E o Pai está à procura desses tais, que nesta oportunidade o Deus Todo-Poderoso me encontre e te encontre. Não importa o horário que você esteja ouvindo essa mensagem, Ele está te observando e quer encontrar o verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador, aquele que adora o Pai, independente da circunstância. Pode estar na prisão, como esteve Silas e Paulo, mas perto da meia-noite cantavam hinos de louvor e adoração ao Senhor. É assim que vive o verdadeiro adorador. Não importa o que me aconteça, como Jó, perdeu tudo, mas continuou fiel ao Todo-Poderoso, dizendo: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Adore a Ele, sirva a Ele em corpo, alma e espírito, se expresse diante do Senhor com todas as tuas forças, porque você foi constituído por Ele um verdadeiro adorador. Amém.